Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Kiwi do Mundo e hoje nós vamos continuar com os vídeos sobre formação da literatura brasileira do Antônio Cândido. Neste ano de 2020 nós estamos lendo esse livro inteirinho, um trecho por mês, e toda a última quarta-feira do mês eu venho comentar o trecho escolhido que lemos no mês anterior. Então a gente está em junho e vou comentar os capítulos 8 e 9, que são os capítulos, segundo a nossa divisão, que foram lidos em maio. Vou deixar aqui embaixo, no box de descrição, toda a divisão de leitura e o mês em que vai ao ar, o vídeo e tudo mais. Então bora lá, porque agora a gente já está num momento bem interessante, que é o romantismo. Estamos num período que ainda não há romances, mas há poemas. E o período inicial, eu já disse no vídeo anterior, o romantismo, embora seja uma escola estética, não é apenas literária, é estética, que rompe com todas as formas de classicismo. No primeiro momento não, no primeiro momento a gente tem aqui ainda formas clássicas de compor poemas e tudo mais. Por quê? Porque essas coisas não acontecem de uma hora para outra. Então assim, hoje somos clássicos, somos adeptos ao arcadismo, aí amanhã vira a chavinha, romantismo, já rompemos com tudo. Não é assim, é gradual, é sempre gradual, né? Mesmo porque logo no começo o movimento não tem uma cara muito específica ainda, né? Surge o romantismo porque todos os preceitos clássicos já estão sendo enfraquecidos, a realidade mudou e vai mudando aos poucos, as coisas vão se configurando. E mesmo depois, quando o movimento tem suas diretrizes bem específicas, bem pontuadas, com muitos adeptos, ainda há aqueles que discordam, né? Discordam, assim, de vários aspectos. Muitos se mantiveram clássicos. E olha que, quando eu falo que discordam, não é que discordam de uma linha do romantismo ou de outro, discordam do romantismo todo. Então, é por isso que o Cândido começa falando que entre 1810 e 1835, os poetas que tínhamos aqui, eles ainda seguiam os arcádios, né? E eram medíocres. Pense que o arcadismo já estava em decadência. Não havia muito como inovar, e se houvesse alguma inovação, ia ser algo totalmente descolado da realidade, já que a realidade tinha mudado e por isso houve uma necessidade de romantismo, digamos assim. O Cândido também fala do período dos franceses no Brasil, né? Quando veio a família real para cá, também vieram muitos franceses, né? A gente conhece mais nas pinturas, eu acho, com Debray e vários outros. A presença dos franceses foi muito forte aqui, principalmente porque aí já mais meados do século XIX, quando a gente tinha o imperador Dom Pedro II, ele gostava muito de artes, incentivava e, claro, o nosso modelo era francês. Então, assim, vieram muitos artistas franceses para cá. Então, artistas franceses que se expressaram em várias áreas. Artes plásticas, literatura, fotografia. Aí, quando o romantismo sai dessa fase de influência classicista, momento em que tínhamos maus poetas, poetas medíocres e poetas tomados por um patriotismo que nada tinha a ver com o nacionalismo da independência, um patriotismo que tinha mais sentido na Europa do que aqui, né? Todo o iluminismo, as odes do Schiller que fundamentaram o lema da Revolução Francesa, todas essas questões. Então os poetas medíocres aqui, eles eram imbuídos por esse espírito, que nada tinha a ver com a nossa condição de colônia. Mas quando o romantismo começa a ficar interessante, a gente ainda está falando de poesia, a gente nem está falando de romance ainda, é quando há uma consciência nacional, claro que isso, graças aos movimentos de independência, todas aquelas discussões, então uma consciência nacional que resulta no nacionalismo e numa busca de identidade e numa expressão da subjetividade, isso sim é muito romântico, uma singularidade da emoção nunca antes vista, mas isso assim é resultado de um movimento histórico assim, bem, sabe, bem de séculos. A gente tem um processo aí bem longo que resulta num isolamento que faz com que o sujeito se volte
se volte para si, para a sua interioridade. E a sua interioridade acaba tendo mais peso do que a exterioridade. Então a sua interioridade que acaba por ditar o seu comportamento. Aí a gente começa a ter ruptura com religião, ruptura com um monte de coisa. Por quê? Antes, né, quando o modelo era clássico, eu já disse isso no outro vídeo, havia uma exterioridade que determinava as ações do sujeito. Agora que o sujeito está ensimesmado, voltado para si, é sua interioridade que o define. E isso, claro, leva a uma melancolia, a um estado de espírito mais emotivo, né? A expressão do eu lírico, pensem, né? A gente está num momento histórico aqui em que houve o início de muita coisa que hoje a gente colhe os frutos amargos. Não só esse aspecto de ensimesmamento, mas outros aspectos que eu vou falar aqui ainda neste vídeo, né? A gente rompeu com a Europa? Claro que não. Mesmo porque o romantismo não foi um movimento isolado aqui no Brasil. Mas o romantismo ele foi um movimento global e local. Isso quer dizer o quê? Vários países estavam tendo o seu romantismo. Então havia elementos comuns, por isso ele era global, mas havia elementos específicos de cada região, por isso local. Então pense, o Brasil estava numa situação de independência. Romantismo no Brasil vai ser igual ao romantismo da França? Não tem como ser, embora tenha muitos elementos comuns. Toda essa questão da subjetividade, todas as características, mas características comuns que no local adquirem um perfil próprio. Este nacionalismo literário, que está totalmente relacionado com a independência, fez com que os artistas aqui, a elite aqui, se voltasse pela busca da nossa identidade. O que faz o Brasil Brasil, né? Então, assim, quais as nossas características? A gente tinha que escrever a nossa história, buscar as nossas raízes para escrever a nossa história, mas quais eram as nossas raízes? Se a gente for pensar seriamente, ora, nós somos um país considerado moderno, né? Como se nada houvesse aqui antes de os portugueses e os espanhóis baixarem aqui. Somos um país considerado moderno, mas que se estruturou com base no genocídio de indígenas e na escravidão de africanos. Então, assim, é esse passado mítico que a gente quer recuperar para cantar aos quatro ventos? Não, pelo menos não dessa forma. Então, os indígenas foram exaltados de maneira muito romanceada. A questão da escravidão não estava resolvida ainda, mesmo com a independência, então nem se falava nisso, né? Não se pensava no negro, no preto, no africano escravizado como um constituinte desta nação, dessa sociedade. Mais adiante, quando os abolicionistas estavam discutindo, né, todos os liberais queriam a libertação dos escravizados, muita gente defendia a libertação, mas que todos os escravizados voltassem para o seu país de origem, mesmo que tinham nascido aqui. Não pensavam neles como parte da sociedade. Então a elite, os escritores, os intelectuais deste momento, na busca de identidade, eles se voltaram apenas para o índio de forma romanceada. O índio que foi civilizado pelo branco. Então é sempre nesta perspectiva. A gente não pode cometer anacronismo condenando a ausência do negro como formador de sociedade. A gente não pode cometer anacronismo reclamando a valorização da cultura indígena, porque era valorizado o indígena, não a sua cultura. O indígena assimilado. A gente não pode cometer anacronismo, por quê? Porque naquele momento histórico, ideias como essas que temos hoje nem eram questão, nem surgiam, nem não fazia parte nem do imaginário. Imagine das discussões. Isso não era questão, isso não era pensado, não era considerado, não era uma ideologia. Neste momento em que há essa busca da identidade, nesse momento político também importante, a gente tem ali organização do país por meio da sistematização da cultura, o que é muito comum num período de busca de identidade, que foi o que também no século XX, Mário de Andrade procurou fazer com Oswald de Andrade e tudo mais. Para esse vídeo não ficar muito longo, a última coisa que eu quero falar aqui é da supremacia do eu. A gente está num momento em que
aquela busca, sujeito isolado que voltou-se para si, acaba se supervalorizando. Como eu já disse no começo desse vídeo, há uma supervalorização da interioridade em detrimento à exterioridade. O eu é tão valorizado, mas tão valorizado, que surgiu a psicanálise, surgiu a psicologia psicanálise. Se não fosse o romantismo, não haveria psicanálise. Neste momento aqui, ela estava se constituindo bem fortemente. A gente vê isso nos poemas, né, do período. Este sujeito com uma riqueza interior que acredita ter, e essa riqueza de um valor assim que ultrapassa qualquer valor externo a ele acaba entrando em conflito com a língua, com a linguagem. Porque a linguagem é insuficiente para expressar o eu. E aí a gente tem algo que começou, como eu disse, no século XVIII e que hoje resulta no quê? Nesse exibicionismo que a gente vê em redes sociais. Pense que isso começou lá. Você tem o direito de achar isso, mas eu tenho o direito de achar aquilo. Você pode pensar o que você quiser, mas eu penso... Ou seja, uma supervalorização de um eu que muitas vezes é irracional. Um eu que, confrontado com a racionalidade, fica totalmente sem sentido, mas não importa. É o que tem valor, porque é o eu. Eu tenho certeza que cada um de vocês já ouviu alguma discussão assim, totalmente racional, e a pessoa não quer nem saber, porque é o que ela acha, pronto, e acabou. Ela tem o direito de achar o que ela quiser. Então, é uma situação totalmente contrária ao que a gente encontra, por exemplo, nos diálogos platônicos, né? Que você vê assim, de duelo de argumentos, que é válido, que não é válido. Hoje a gente está nessa situação que não importa a lógica, não importa a argumentação, não importa a racionalidade, o que importa é a expressão do eu. Então, voltando aqui ao romantismo, a gente está no momento em que as pessoas se consideram gênios, né? O poeta, ele é o vate, aquela figura considerada genial, um mediador. A gente está no momento de enfraquecimento da religiosidade, e que o poeta, ele é aquele que faz a mediação entre as coisas transcendentais e as coisas imanentes. Ele é visto como um ser que tem um dom divino, o demiurgo. É a ideia da genialidade, né? Então é um dom dado por Deus que nem todos têm, poucos têm. Sendo que, na verdade, a gente sabe que não tem nada a ver, né? Não existe genialidade, há muita ralação, né? 99% de ralação, 1% de inspiração, tem isso. Mas eram figuras que gostavam desta imagem. Toda aquela questão do gênio que Kant exaltou e que muitos abraçaram. A gente está num momento de explosão da racionalidade, do que é considerado belo. E aí já vem a ruptura com o classicismo, hein? Que eu falei para vocês. Tudo que é muito racional, harmônico e belo não tem valor. Então a gente tem aqui a valorização do feio. E pense, se o feio começa a ser valorizado, então pense que não há limites aí para o romantismo, porque muita coisa pode ser feita, dita, combinada, porque há muita feiura no mundo, vamos combinar. Há muita beleza também. Mas há uma volta, um retorno ao satanismo. A gente vê isso com Edgar Allan Poe, todas aquelas coisas obscurantistas do século XIX. Por quê? Porque eles estavam criticando a racionalidade dos iluministas. Eu falei sobre isso naquele vídeo sobre o duplo, né? Eu vou deixar aqui para vocês darem uma olhada. Então, a volta ao satanismo, a volta aos valores da Idade Média, uma crítica à racionalidade, não só estética do que é considerado belo, mas uma crítica da racionalidade da linguagem, porque a linguagem não está dando conta de expressar esse eu vaidoso, este eu que se acha o máximo, porque a língua, ela tem limites, não é? A linguagem, ela não dá conta da realidade em todos os casos. E aí a gente tem um outro momento, uma outra situação que se iniciou aí, e hoje, no século XXI, a gente colhe os frutos, porque a linguagem estava sendo considerada inadequada, então pressionaram tanto a linguagem até rompê-la, até esgarçá-la.
que tivemos? Fragmentos. A pós-modernidade, ela é marcada por fragmentos. Por quê? A linguagem não estava dando conta, então vamos forçá-la até romper com tudo. É só a gente se lembrar do Mallarmé com a poesia dele. Só a gente se lembrar dos poetas concretos aqui do século XX. O uso da palavra de uma maneira fragmentada. A realidade está fragmentada. A linguagem não dá conta de expressar a totalidade. Então a linguagem só dá conta de expressar o quê? Partes. A gente também tem nesse momento os românticos que se voltam por questões sociais, como Castro Alves, por exemplo, com a questão dos escravizados, que não deixa de ser também uma crítica à racionalidade. A racionalidade do quê? Da burguesia, daquele sistema industrial, da revolução industrial. Cadê a vida boa que a burguesia prometeu? Né? Não está acontecendo. E aí tem aqueles que se voltam para causas sociais. E aí a gente tem mais um aspecto que até hoje a gente vê acontecer. Antes disso, antes desse período, não havia essa preocupação com causas sociais, solidariedade, não havia isso. Percebam que a gente está num momento aqui do livro que as coisas estão ficando bem interessantes, né? Muito interessantes mesmo. Estão mais próximas de realidades que a gente conhece, realidades de contexto histórico, porque, como eu disse, muita coisa não foi resolvida até hoje, mas também de textos literários, porque aí a gente começa, acho que já no próximo capítulo, a ver autores mais conhecidos mais de perto. Então, assim, a gente vai ver José de Alencar, a gente vai ver Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães e tudo mais. Então, por enquanto é isso. Muito obrigada por me assistirem. Comentem aqui quem está lendo, do que está achando, se está gostando desse trecho, se está ajudando a entender um monte de coisa ou não. Me digam aí o que vocês estão achando. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam de se inscrever neste canal e de me seguir nas redes sociais, o Kiwi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijo.